Aí, prontinho, gente. Entramos na parte de soluções. Olha só, algumas coisas importantes sobre esse assunto, gente. Quando eu falo em soluções, tem um assunto que despenca muito, que é a parte de concentração. Então, normalmente, os exercícios onde se cobra o assunto soluções, vem sempre no sentido de você calcular a concentração de uma solução, ou então trabalhar com concentrações em processos de diluição, ou fazer estequiometria com concentrações. Então, geralmente, o problema vai girar em torno da concentração. No entanto, tanto se vocês olharem aí na apostila de vocês, a aula um, a parte um do assunto, já entra direto no conceito de concentração. Eu não vou entrar diretamente nesse conceito. Antes de trabalhar com a ideia de concentração, que é o filé mignon da história, eu gostaria de falar um pouquinho sobre coisas conceituais a respeito de soluções. Falar um pouquinho de solubilidade, falar um pouquinho de solução eletrolítica, não eletrolítica. Primeiro dar uma base teórica, para que depois a gente entre na parte de contas, tá bem? Então, assim, o termo solução, ele faz parte de um conceito um pouco mais geral, que é o conceito de dispersão. Então, primeiro eu vou definir o termo dispersão, ou dispersões. De maneira bem simples, pessoal, eu posso definir dispersão como sendo um processo de misturar uma substância na outra, né? O termo dispersar significa espalhar. Então, por exemplo, quando eu vou preparar uma solução, vamos imaginar que você pega um pouquinho lá de sal de cozinha e vai colocar dentro da água, vai preparar uma solução aquosa. Para você preparar uma solução, você vai pegar o sal e colocar dentro da água, óbvio. Quando o sal entra na água, ele se espalha pelo meio aquoso. E este processo de espalhamento de uma substância na outra, eu vou chamar de dispersão. Então, a dispersão, você pode pensar como sendo uma mistura entre dois ou mais componentes. Eu vou só colocar dois, vou colocar assim, ou mais, vai, entre parênteses, ou mais componentes. A gente, para vestibular, não trabalha com dispersões muito complexas. Eu quero dizer com isso. A gente sempre trabalha com misturas entre duas coisas. Essas duas coisas costumam ser chamadas também genericamente de disperso e dispersante. Dispersante, tá? E você também, de uma certa forma, pode usar o termo soluto solvente. A gente vai especificar em que contexto eu uso, tá? O que que é o disperso? É a substância que foi misturada, é a substância que se espalhou. O dispersante é o meio no qual o disperso está misturado. O disperso é misturado, tá? O disperso é a substância em si que vai ser misturada em alguma coisa e o dispersante é o ambiente onde ele foi misturado. Acabou, é isso, tá? Agora, dentro das dispersões, então, dispersão é o termo que eu dou para qualquer mistura. Pronto. Dentro das misturas, a gente já discutiu isso em outro contexto, a gente separa as misturas de acordo com o número de fases, homogêneas e heterogêneas. Muito bem. Aqui nós vamos fazer uma separação um pouquinho mais específica. As dispersões, elas são classificadas em três categorias. Os nomes são solução verdadeira, solução verdadeira, solução coloidal
ou popularmente conhecida como coloide, e as suspensões. Suspensão, tá? Qual é o critério que a química usou para criar esses subgrupos de dispersões? Bom, toda dispersão tem um disperso dentro de um dispersante. Esse disperso, de maneira geral, a gente pode classificar ele em três tamanhos. Tipo, quando você vai comprar uma roupa lá na loja, tem lá PMG, por exemplo. Com o disperso, vai na mesma linha. Existem dispersos que são tão grandes, que você consegue visualizá-los a olho nu. Vamos pegar um exemplo bem simples. Se eu pego um pouco de areia e misturo na água, misturei areia na água, o disperso é areia, o dispersante é água. E a areia é muito grande, tão grande que você aproxima os olhos ali e vê as partículas. Quando o disperso é gigante, a gente tem o que nós chamamos de suspensões, tá? Então, nas suspensões, eu tenho partículas de disperso, partículas de disperso visíveis a olho nu, tá? Você basicamente não precisa de nenhum instrumento para poder visualizar aquele disperso. Não preciso nem dizer, né, pessoal, mas já dizendo que a gente está falando aqui de misturas heterogêneas. Se você consegue visualizar as fases, você consegue identificar o que é disperso do que não é, você está falando de um sistema heterogêneo. Acabou. Muito bem. No outro extremo, no outro extremo, a gente tem as misturas onde o disperso é tão pequenininho. Aí nós estamos falando do quê? De moléculas, de íons, coisas que são tão pequenas que, por melhor que seja um microscópio, você não consegue diferenciar o que é disperso do que é dispersante. Quando a gente não consegue diferenciar o disperso do dispersante, nós estamos falando de uma mistura homogênea. Você não sabe o que é uma fase, nem outra, porque eu não consigo diferenciar. Aí nós estamos falando de soluções verdadeiras. Então, nas soluções verdadeiras, partículas do disperso, invisíveis. Tá bem? E aí, gente, uma das coisas que o vestibular explora dentro desse assunto, mas que não é necessariamente esse assunto, são as técnicas de separação, que são diferentes. Né? Por exemplo, vamos pegar casos práticos para você entender o que eu estou falando. Separação de mistura de água com areia. Como? Filtra. Separação de mistura de água e sal. Não filtra, porque o sal está dissolvido. Aí eu faço uma destilação, por exemplo. As técnicas de separação, elas vão variar bastante, dependendo do tipo de mistura que você tem. Beleza? Tá, agora tem uma coisa curiosa aqui. A solução se chama verdadeira, tá? E é aqui que entra soluto, solvente, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Existe uma situação, ou na verdade uma não, várias situações de dispersões, onde o soluto ou o disperso, ele é bem pequeno. Ele é tão pequeno que eu não consigo enxergar a olho nu. Porém, se eu usar um microscópio, eu enxergo. Entenderam? Então eu tenho dispersos gigantes, dispersos minúsculos e uns dispersos mais ou menos. Quando o disperso não é visível a olho nu, mas é visível no microscópio, a gente tem um grupo de situações, de misturas, que a gente chama de soluções coloidais, tá? Eu vou escrever aqui, disperso, visível em microscópios. Esse tipo de situação é muito curiosa, por quê? Porque quando você olha para esse tipo de mistura a olho nu,
você acha que ela é homogênea. Vou dar exemplos, pra vocês, né, para a gente não ficar muito viajando. Pasta de dente, maionese, sangue, leite, margarina, gel de cabelo, chantilly, só para citar algum, shampoo. Esse tipo de material, se você olhar ele visualmente, sem nenhum instrumento óptico, você fala, putz, isso aqui é homogêneo. Mas quando você pega uma amostra daquele e analisa, você enxerga o disperso. Ou seja, ele é um disperso mais ou menos. Ele não é nem tão grande para você enxergar a olho nu, mas também não é tão pequeno para você não enxergar. Aí a gente tem o termo solução coloidal. Entendem o porquê em alguns livros vem o termo solução verdadeira aqui? Porque dos três tipos, o único caso de mistura homogênea mesmo é a solução. No caso dos coloides e no caso das suspensões, a gente está falando de misturas heterogêneas. Tá? Beleza? Dentro dos coloides, ainda não vou entrar em soluções, vou falar mais algumas coisinhas, tá? Dentro do grupo dos coloides, a gente tem uma infinidade de situações do disperso e do dispersante. Tem algumas palavras que estão associadas diretamente a coloide que você já deve ter ouvido. Se você já ouviu o termo gel, se você já ouviu o termo espuma, se você já ouviu o termo aerossol, e se você já ouviu o termo emulsão, você já ouviu termos relacionados a coloides. Todas essas palavras que a gente usa até no nosso dia a dia, né? Gel, espuma, aerossol, emulsão, são tipos de coloides. Ah, mas o que que diferencia um do outro? É o estado físico dos caras. Eu vou dar um exemplo, tá? Você não precisa ficar aprofundando muito nisso aqui, porque a gente não está no curso de engenharia de material. Quer ver um exemplo? Nuvem. 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 Do que é feita a nuvem? É de algodão. Do que é feita a nuvem? Água. Gotículas de água. Não é vapor. Nuvem não é vapor. Vapor eu não enxergo. Se você está vendo uma fumacinha branca sair do café, quando está fervendo lá a água do café, aquilo não é vapor. Aquilo é a água que subiu, esfriou e condensou. Quando a água condensa lá em cima, ela forma microgotículas, que é a nuvem. E essas gotículas, disperso, estão espalhadas aonde? No ar. Então a nuvem é um disperso líquido dispersando aonde? No sol, no sol. O disperso líquido dispersando no gás. Toda vez que você tem um disperso líquido dispersando num gás, você tem o que a gente chama de aerossol. Você já usou algum desodorante do tipo aerossol? É isso. Você aperta a válvula do desodorante, aquela fumacinha que sai, não é fumacinha aquilo, são gotículas de líquido dispersas no ar. Daí você tem o que eu chamo de aerossol, tá? Ah, tem vários outros tipos, tá, gente? Eu não vou ficar aqui explicando muita coisa sobre isso, só para você saber que são tipos de coloide, tá bom? Beleza? Que mais que eu preciso falar de geralzão? Acho que não, acho que é isso. Então, agora que a gente já entende. Então, né, resumindo, soluções são dispersões do tipo homogênea, só ela é homogênea, nas quais o disperso é tão pequeno que eu não consigo diferenciar do dispersante. Deu para entender? Ó, de novo. Soluções são dispersões homogêneas, nas quais o disperso é tão pequeno que eu não consigo diferenciar do dispersante. Daí, por isso, a gente diz que ela tem uma fase só. Ok? Então, o nosso estudo ele está concentrado nisso aqui. Bom, beleza? Deixa eu ver. Então, conceitos gerais. Agora, vamos falar sobre soluções.
classificação das soluções. Aqui eu vou colocar alguns termos que vocês já viram, pelo menos em exercício. Vamos começar com uma classificação mais ah, menos específica. A gente, dentro do vestibular, tem um interesse especial por soluções envolvendo água. Então, a gente pode começar classificando as soluções quanto ao tipo de solvente. Aqui, gente, a coisa é bem simplesinha. Quando eu vou dissolver uma coisa dentro da água, por exemplo, ou dentro de um líquido, esse processo de dissolução depende muito da afinidade química, né? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, existem coisas que eu consigo dissolver na água, bem, mas tem outras substâncias que, se eu quiser produzir uma solução, eu não consigo dissolver necessariamente na água. Eu vou ter que dissolver, por exemplo, no etanol, eu vou ter que dissolver, por exemplo, no éter, em algum outro tipo de solvente que tem uma polaridade diferente. Então, a gente pode classificar as soluções em aquosas e orgânicas, tá? Para vestibular é aqui que está a história. Ou você vai trabalhar com uma solução aquosa, ou você vai trabalhar com uma solução orgânica. O próprio nome já está dizendo o que é uma solução aquosa, né? Um solvente à água. Por que que essas soluções são importantes para a gente? Porque a gente gosta muito de dissolver, por exemplo, coisas como ácidos, bases, sais, que são substâncias solúveis em água. Você não vai conseguir, por exemplo, dissolver um ácido no álcool. Você não vai conseguir, por exemplo, dissolver um sal em um éter, porque esses compostos, né, sal, ácido, base, são muito polares. O álcool até é uma substância polar, mas não é tão polar para dissolver, por exemplo, um sal. Você pode fazer uma experiência na sua casa. Pega um pouquinho de álcool ali, tenta pegar cloreto de sódio e pôr lá dentro. Não dissolve, tá? Então, quando eu quero dissolver coisas do tipo ácido, base, sal, eu uso água. Agora, eu posso querer dissolver outras coisas. Por exemplo, eu posso dissolver um éster, eu quero dissolver um composto aromático, eu quero dissolver, por exemplo, um ácido carboxílico de cadeia longa, coisas que não são tão polares. Aí eu uso um tipo de solvente específico, tá? Então aqui eu posso ter solventes de menor polaridade, de menor polaridade, polaridade, tá? Ok. Então, dentro dessa classificação é isso, ou a solução é aquosa ou ela é orgânica. Outra coisa que eu posso olhar para soluções e usar, classificação quanto ao tipo de solvente. Tipo de solvente, não. O tipo de soluto. Aqui, gente, a história é a seguinte. Quando a gente dissolve, por exemplo, um sal em água, esse sal ele vai dissociar. E a partir do momento que ele dissocia, ele libera íons. Então, dissolver um sal na água é essencialmente produzir uma solução que tem íons. Então, eu tenho as soluções iônicas. Soluções iônicas. Como que a gente poderia definir uma solução iônica? Primeiro, né? Como é que eu produzo uma solução iônica? Colocando na água uma coisa que dissocia ou ioniza. Então, eu posso dizer, nas soluções iônicas, elas são produzidas a partir de solutos
que dissociam ou ionizam. Tá? E aí vale a pena colocar um lembrete. Nós estamos falando de sais, ácidos e bases. Só para citar alguns, tá? Porque tem alguns compostos orgânicos que também fazem isso. Essas soluções que produzem íons têm uma propriedade que a gente já discutiu também. Elas são condutoras elétricas, por causa dos íons dissolvidos lá dentro. Então, estas soluções, eu vou chamar de soluções eletrolíticas. Eletrolíticas, tá? E você tem as soluções cujo sou o disperso. Opa, volta aqui. Ó. O disperso nem sempre vai liberar íon na água. Muitas vezes o disperso é um álcool, o disperso é um açúcar, que são substâncias que não têm essa capacidade de quebrar. Quando o disperso não se quebra em íons, eu chamo a solução de molecular. Soluções moleculares. São aquelas nas quais o disperso se encontra na forma de moléculas. Eu vou mostrar um exemplo aqui de como a gente representa isso na forma de moléculas. Eu vou pegar exemplos só para a gente fazer um contraponto dessas duas situações, porque eu não sei se todo mundo tem clareza disso. Olha só, quando eu escrevo isso aqui, ó, estou representando um processo de ionização. Eu peguei o caso do ácido mesmo, tá? Peraí, deixa eu ficar desse lado que fica mais fácil. Ácido clorídrico em água se transformou em H+, e Cl-. A gente até discutiu já na aula de interação molecular o tipo de interação que a água exerce nos íons, aquela história do íon dipolo. Então isso aqui é uma solução eletrolítica. Tá cheio de as partículas de disperso são os íons. Acabou. Agora eu posso escrever isso aqui também, ó. Ó, peguei uma moléculazinha de glicose aqui, tá? Ó, pronto. Glicose é uma substância bastante solúvel em água, por causa das pontes de hidrogênio, nananã. Pus na água. O que que a água faz com as moléculas? Envolve. Mas esse processo de dissolução da glicose não envolve nenhuma quebra. A glicose não se quebrou em cátion e ânion. Então eu não ionizei. O que está dissolvido ali é uma molécula. Então aqui eu tenho solução eletrolítica, solução eletrolítica, beleza? E aqui eu tenho solução molecular. Solução molecular. Ok? Oi. Ah, isso, poderia, não precisaria representar. Essa água aqui não precisaria representar, tá? Você pode deixar só aquoso, ou pode não colocar o aquoso e colocar água. Eu não tenho os dois, né? Excesso de informação, tá bom? Fechou? Tá. Outra coisa importante, ainda sobre os conceitos. Estou de olho no relógio aqui, tá? Dá para falar sobre isso aí.
Deixando pronto para a próxima aula, vamos falar sobre isso aqui, ó. Eu posso classificar as soluções a partir de um critério chamado solubilidade, tá? Primeiro vamos definir o que é e depois a gente quantifica. O termo solubilidade, gente, está associado a uma situação que todo mundo aqui tem como experiência. Toda vez que nós vamos dissolver uma coisa em outra, nós percebemos que existe um limite para a quantidade de substância que você consegue dissolver. Né? Eu acho que o exemplo mais significativo disso é quando a gente vai preparar, por exemplo, uma bebida com açúcar. Então, por exemplo, se você pegar lá um copo com café e colocar um pouquinho de açúcar e mexer, você vai perceber claramente que o açúcar desaparece. Na verdade, ele se dissolve. Se você começar a colocar uma quantidade maior de açúcar, vai chegar um momento que, por mais que você mexa, por mais que você agite, aquele excesso de açúcar fica no fundo do recipiente. Ou seja, o açúcar possui um limite para ser dissolvido na água. Esse limite se chama solubilidade, tá? A solubilidade é a máxima quantidade de um soluto, opa, de um soluto que pode ser dissolvido em um dado solvente. Isso aqui é bem genérico, tá? Depois a gente vai especificar um pouquinho melhor. Solubilidade é a máxima quantidade de um soluto que pode ser dissolvido em um dado solvente. Ah, mas Danilo, sempre vai ter um limite? Olha, salvo raríssimas exceções, sim. Eu estou dizendo raríssimas porque eu me lembro de uma de cabeça. Solubilidade, que eu até citei na aula já para vocês. Solubilidade do etanol na água. Infinita. Infinita. O álcool, o etanol e a água têm uma polaridade tão parecida que você consegue dissolver quanto você quiser de álcool e quanto você quiser de água. Não existe um limite para isso. Agora, tirando essas exceções que são pequenas, e eu até nem me lembro de outra, para falar bem honestamente, todo soluto ou todo disperso tem um limite para ser dissolvido num solvente. E esse limite, ele depende de alguns fatores. A gente pode citar aqui três. O primeiro fator que interfere absurdamente na solubilidade, pessoal, e esse é o único fator que nós não temos controle, vocês já vão entender por que eu estou falando isso, é a polaridade. Polaridade das espécies. Tipo, se uma coisa não dissolve em outra, ela nunca vai dissolver. Se uma coisa tem polaridade muito diferente da outra, ela não dissolve. Você nunca vai conseguir fazer óleo dissolver na água, a não ser que você use alguma outra coisa ali no meio, tá? Como, por exemplo, o emulsificante faz. Então, polaridade é uma coisa que eu não controlo. Quanto mais próximas as substâncias forem no quesito polaridade, mais uma substância vai ser solúvel em outra, tá? E aí, lembrando que quando eu falo que uma coisa é solúvel em outra, o que que eu estou querendo dizer? Que o limite é uma coisa muito grande. Porque mesmo quando você fala que uma... Quer ver um caso? Cloreto de sódio é solúvel em água. Cloreto de sódio é solúvel em água, mas tem um limite. Se você colocar muito cloreto de sódio ali, ele vai chegar no limite que não dissolve mais. Então, dizer que é solúvel não quer dizer que não tem limite. Só quer dizer que o limite é alto. Quando a substância dissolve pouquinho só, eu falo, ah, então a solubilidade é baixa. Às vezes a solubilidade é tão pequena que a gente costuma até falar que é insolúvel, tá? Polaridade. Outra coisa, essa nós controlamos bem. Temperatura.
temperatura. Tá? Na aula que vem, a gente vai abrir a aula falando sobre a questão da temperatura. O fato do solvente estar mais quente ou mais frio, eu quero dizer isso. O fato do solvente estar mais quente ou estar mais frio vai afetar a solubilidade das coisas, tá? Em algumas situações, a solubilidade aumenta quando o solvente está quente, tipo açúcar. Em algumas situações, a solubilidade aumenta quando o solvente está frio. Então a temperatura vai interferir. E tem uma outra coisa que até certo ponto é óbvia, é a quantidade de solvente. Gente, aqui a regra é bem simples. Quanto mais solvente você tiver, mais soluto você dissolve. Vamos supor, eu dissolvo 30 gramas de sal em 100 de água. Se eu dissolvo 30 gramas em 100 de água, quanto eu vou dissolver em 1 quilo de água? 10 vezes mais. Então, tipo, se eu uso mais solvente, a quantidade que você dissolve é maior, tá? Só para fechar aqui, em cima dessas duas situações, que são coisas que variam, tá? A gente vai criar, na aula que vem, o coeficiente de solubilidade, tá? Eu vou deixar isso aqui engatilhado, e daí na próxima aula a gente começa falando desse querido, tá? Beleza? Fechamos então a parte de teoria. Na semana que vem a gente começa a fazer conta. Tá bom, gente? É isso. Intervalo. Voltamos em meia hora. Vocês me lembrem, tá? Na próxima aula de falar de coeficiente de solubilidade. Oi, deixa eu só fechar aqui o vídeo. Daqui a pouco eu vou abrir outro.